noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Eu convido os irmãos a fecharem seus olhos, orarem comigo nesse momento. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de vir à tua casa e de neste momento abrir a tua palavra para fazermos a leitura e meditarmos a respeito dos ensinamentos que nela contém. Te peço que, assim como o Senhor já plantou no meu coração esse ensinamento dessa mensagem, também o Senhor prepare os corações dos irmãos para ouvirem a tua palavra, para que ela, uma vez semeada, também ali frutifique, para a honra e glória do teu nome. Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 1. Fazer a leitura dos 9 primeiros versículos. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo será dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué era o sucessor de Moisés. E tendo Moisés morrido, Deus conversa com Josué e transfere a ele o comando da missão de dirigir o povo de Israel na conquista da terra prometida. Moisés tinha conduzido esse povo desde o Egito. Quando chega de fronte da terra, na hora de entrar, uma parte da terra estava conquistada, mas uma parte pequena, e aí o povo iria enfrentar os povos que ali moravam, e então Josué é que iria conduzir, porque Moisés tinha encerrado sua missão ali. Ora, antes de ir à frente com esse texto e os ensinamentos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, gostaria de fazer primeiro uma análise de contexto, um contexto histórico, para que a gente possa entender melhor a mensagem desse texto, as coisas que a gente pretende destacar. O que nós temos aqui é uma história de relacionamento de Deus com o homem que ele criou à sua imagem e semelhança, para a honra e glória do seu nome, pela constituição de um reino. E essa história começa lá em Gênesis, lá no comecinho, quando o homem é criado à sua imagem e semelhança e nele é soprado o Espírito de Deus. Adão é o primeiro homem, e esse homem é formado perfeito, ele é originado perfeito, Deus está satisfeito com o que ele fez, e Deus estabelece com esse homem um pacto. É um pacto de convívio, é um pacto que é celebrado de acordo com o propósito da criação de Deus. O homem foi criado por um propósito, ele foi criado para viver com Deus, ele foi criado para andar com Deus, ele foi criado para compartilhar a sua vida com Deus em todos os seus momentos,
Ele é um homem que é feito para estar na presença de Deus, única e exclusivamente. E isso a gente chama de santidade. Santificação significa separação para um propósito de uma deidade que é Deus. E isso se estendia a todos os seus descendentes. O propósito de Deus é formar um reino de homens. E esse reino de homens tem como primeiro o formado por Deus Adão e depois por reprodução aqueles que viessem compor esse reino. Ora, Adão quebra o pacto. Quebra o pacto numa atitude de desafio a Deus. A proposta para quebrar o pacto é: sereis como Deus. Foi isso que a serpente disse. Se vocês provarem o fruto proibido que Deus colocou para que vocês não provassem, símbolo do pacto, vocês vão ser como Deus. Ora, Deus é um Deus maravilhoso, é o Criador de todas as coisas, tudo que Ele fez é maravilhoso, e ser como Ele é uma tentação interessante. E Adão decidiu isso de livre consciência, porque ele não tinha raiz de pecado que o forçasse a querer coisas ruins. Ele era perfeito diante de Deus. E nessa perfeição, ele decidiu desafiar a Deus. E o resultado é a palavra pecado. É uma transgressão da lei de Deus, é errar o alvo, que é atingir o propósito de Deus, é provocar a Deus, e o resultado foi expulsão da presença de Deus. O homem expulso do jardim é expulso do convívio e recebe de recompensa a morte espiritual. Mas no momento em que a sentença é aplicada, Deus também promulga, declara ali a Adão e a Eva a promessa de restauração através de um descendente deles mesmos, que seria obra de Deus perfeita e que seria capaz de restaurar a história de Adão, que tinha acabado de se desviar. Então, ali tem a promessa da restauração em Cristo. A partir dali, o homem se degenera significativamente e começa já com o primeiro filho de Adão e o segundo filho de Adão, os dois primeiros nascidos. O mais velho mata o mais novo. Já começa ali uma história com assassinato baseado em inveja, baseado em egoísmo, baseado em ciúmes. Então, o homem, por si só, demonstra que ele não é capaz de restaurar a sua história diante de Deus, mas ele vai se degenerando, e essa degeneração aparece através de coisas incríveis, maldosas, deformadas, daquele propósito que Deus tinha criado, de perfeição, de santidade diante dele, irradiando aos seus semelhantes as virtudes do Deus Criador. O homem não tem mais condição de fazer isso. Por isso, em Gênesis capítulo 6, Deus fala assim: o desígnio do homem é continuamente mau. Meu espírito não vai operar para sempre nesse homem, porque o desígnio dele é continuamente mau, e nós vamos limitar a idade dele em torno de 120 anos. Não dá, o homem tem um desígnio continuamente mau. E, mesmo assim, nessa história de degeneração e de manifestação de frutos maus, Deus está fazendo o seu trabalho de constituir o seu reino, baseado na promessa da vinda do regenerador, que é Cristo, aquele que é capaz de consertar a história do homem. Deus também vai trabalhando as pessoas que estão antes de Cristo. E Ele vai, através do seu próprio desígnio, escolhendo homens, talhando esses homens, e vai formando o seu reino. E nós temos um exemplo, mesmo nessa era aqui, bem antiga, de um nome de um Enoque que andou com Deus, foi se aperfeiçoando, e chega um momento que Deus o toma para si, não porque Enoque tivesse méritos, mas porque ele tinha atingido o ponto do propósito de Deus para ser levado. Cumpriu a missão aqui e vai para a vida lá com Deus nos céus. E a Bíblia diz, Deus o tomou para si, andou Enoque com Deus, Deus o tomou para si, uma história muito simples, e Enoque já não era mais porque Deus o havia levado. Mas a maldade do homem vai caminhando, e Deus então traz o dilúvio sobre a terra para mostrar a sua ira por conta do pecado do homem e por conta da afronta que isso representa a ele. Nesse momento, Deus também estava trabalhando a vida de Noé, e resgata Noé pela sua misericórdia, mas pelo seu propósito de preservar a raça humana para continuar a formação do seu reino. Salva Noé numa arca, e
o resto da humanidade é destruída. Quando termina isso, Deus coloca o arco-íris lá e diz assim: eu não vou mais destruir a raça humana por causa do seu pecado, porque o desígnio é continuamente mau. Isso foi para testemunho, para mostrar para os homens o que acontece com quem se opõe a mim, com quem me desagrada, com quem me afronta, com quem não é santo diante de mim. É isso daí. O dilúvio é uma morte aqui neste mundo. A morte eterna vai ser uma morte eterna, eterna mesmo lá nos céus, com consciência, mas eternamente sofrendo a ira de Deus, que por um momento aqueles homens sofreram no dilúvio. Ora, os homens começam a se multiplicar depois de Noé, e o que vem? Mais rebelião. Deus tinha dado a ordem para Adão: vocês vão se multiplicar e vão povoar a terra. O que os homens decidem? Nós vamos ficar juntos. Deus, diante da afronta do homem, mandou o dilúvio. Então nós vamos construir uma torre bem alta que as águas de Deus não vão alcançar a gente. Então vamos construir, ela vai até lá no céu, onde Deus está. Numa ousadia muito grande. Vem o evento da Torre de Babel, onde as línguas são confundidas, os homens são obrigados a se separar e acabam povoando a terra como Deus queria. O propósito de Deus sempre vai ser cumprido. O pecado, na realidade, ele acontece porque é o interesse do homem que diverge do interesse de Deus, coloca o homem no lugar de Deus como o seu próprio Deus, é o egocentrismo. O homem diz sim para o seu próprio desígnio, diz não para o desígnio de Deus, e por causa disso o homem não consegue se compatibilizar com Deus. Bom, está ali a herança de Noé, os homens se multiplicando. Deus vai lá e escolhe um homem chamado Abrão. E ele chama Abrão e diz aí, você vai sair aí de onde você mora, você está aí nessa sua terra, na sua parentela, com os seus negócios, sua vida, você vem, vai andar comigo, eu vou te mostrar um novo lugar, e ali eu vou fazer de você uma grande nação. E ele faz uma promessa para Abrão, é a promessa de Cristo. Ele diz: na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Vai nascer de você o primogênito de muitos irmãos que vão compor esse reino que eu estou montando. E toda a criação já é sujeita a ele, e vai estar sujeita a ele, e o nome dele vai ser colocado acima de todo nome. E vamos lembrar, meus irmãos, que quando Deus estava falando com Moisés na sarça ardente, Moisés estava recebendo a ordem de voltar para o Egito, ele estava resistindo. Mas ele diz: bom, tá bom, eu volto para o Egito, mas o Egito adora muitos deuses, cada deus tem um nome. Que nome que eu digo que é o Deus que me mandou lá? E Deus falou: não, eu não tenho nome, meu nome é santo, você não sabe pronunciar o meu nome, você não pode pronunciar o meu nome, eu sou o que eu sou. Então vai lá e diz: eu sou, te mandou. Não precisa dizer nome. Esse Jesus, cujo nome está acima de todo nome, quando estava caminhando em cima do mar revolto durante a noite, e os discípulos o veem caminhando, e ficam assustados, achando que se tratava de um fantasma, ele diz: calma, não tenham medo, eu sou. Ele fala o mesmo eu sou que Deus tinha falado para Moisés, lá na sarça ardente. Então o nome que está acima de todo nome, é o nome de Jesus, que é o nome do próprio Deus, e ele mesmo declarou: eu e o Pai somos um. E lá no Apocalipse, quando a gente vê a imagem da Nova Jerusalém, nós vemos que lá não tem sol para iluminar ela de dia, nem tem lua para iluminar de noite, porque não tem mais dia, não tem mais noite. Deus é a própria luz da cidade, Ele ilumina, é Deus morando com o seu povo. Lá só tem um espírito, lá só tem um rebanho, lá tem uma comunhão perfeita, numa comunidade perfeita, compondo o reino de Deus. Esse é o propósito de Deus. Então, assim como Jesus e o Pai são um, nós seremos um com Ele. Essa é a promessa de Jesus. E Ele disse: se alguém me amar, eu e meu Pai viremos e faremos nele morada. Então esse é o propósito de Deus. E Abraão crê nessa promessa, e aí a Bíblia diz que, porque ele creu, isso lhe foi imputado como justiça. Então Deus faz o seguinte: troca o nome dele de Abrão para Abraão. Ele agora é uma nova criatura. O neto dele, Jacó, Deus renova a promessa para Jacó. Jacó crê, Deus troca o nome de Jacó para Israel, ele vai ser o pai de grandes nações. O filho dele é vendido para o Egito, vocês conhecem a história de José. Lá ele é bem sucedido, prospera, vira governador do Egito. A fome na terra, a família de Jacó vai para o Egito, fica lá.
Jacó morre, José morre, ficam lá centenas de anos, o povo se multiplica, é transformado em escravo no Egito. Deus chama Moisés, um dos nascidos ali no Egito, que virou príncipe dos egípcios, para libertar esse povo e levá-lo para a terra prometida. No caminho, eles estão no deserto, na caminhada, Deus o chama Moisés no monte, e ali ele promulga a sua lei, ali ele dita a lei para que Moisés escreva, e Moisés redige essa lei. E essa lei é baseada em 10 mandamentos, e a partir desses 10 mandamentos, cada um deles desdobrado, vira um monte de livros da lei. Os 10 mandamentos são colocados na forma de tábuas de pedra dentro de uma arca chamada Arca da Aliança de Deus com o seu povo. E é sobre essa lei que Deus fala aqui para Josué. Você agora está substituindo Moisés e você vai prestar atenção nessa lei, nesse livro da lei que o Moisés escreveu. E o que diz essa lei? Essa lei, ela dita uma norma de conduta de relacionamento do homem com o seu Deus, conduta de relacionamento entre os homens. Porque o que Deus deseja é uma comunidade de pessoas unidas através de um bom relacionamento, através de um amor, tendo Deus como centro. E ela vem ali para o povo de Israel na forma de ordenanças. Então, quem está comigo não pode fazer certas coisas, quem está comigo tem de fazer outras coisas. Começa declarando que Deus é o único Deus, é o único que deve ser adorado e tem que ser adorado de uma forma correta. Deus é espírito, não pode ser adorado através de imagens. Mas, no que diz respeito ao relacionamento com o povo, nós não podemos cobiçar as coisas do outro, não podemos matar por causa disso, não podemos fazer uma série de coisas, né, que representam o alinhamento com o propósito de Deus com o homem. Então, nesse sentido, a lei funciona como uma sequência de ordenanças. Só que o povo é um povo rebelde. É um povo que, ouvindo a lei, tendo visto tantos e tantos sinais, desde a sua saída do Egito até chegar ali, é um povo que não obedece essa lei. Um pouco antes, 40 anos antes, não é tão pouco assim, dessa passagem de comando para Josué, o povo chega naquele mesmo ponto onde Josué recebe o comando, exatamente naquele mesmo ponto. 12 espias são mandados para darem uma olhada lá dentro da terra, eles vão lá e voltam, 10 voltam impressionados com a organização, a força daquele povo e acham que o desafio é muito grande. 2 deles, Josué e Calebe, dizem não, nós somos servos do Deus Altíssimo, nós vamos vencer essa gente toda, por causa da dureza do coração deles, que nunca estava alinhado com a lei de Deus, que a lei só funcionava como uma série de ordenanças. O que acontece? Eles ficam com medo, porque quem não está com Deus tem medo, quem não está com Deus não tem segurança. E aí, então, eles retrocedem para o deserto por ordem de Deus e ficam 40 anos vagando no deserto, até que toda aquela geração que tinha saído adulta do Egito morresse. E aí, voltam a esse ponto. Durante essa jornada de 40 anos, Moisés se irrita várias vezes com esse povo, e num certo momento ele também acaba desonrando o nome de Deus num momento de ira. Por causa disso, Deus disse para ele: agora nem você vai entrar na terra, você não me glorificou lá nas águas, quando eu falei para você ir lá e falar a pedra para sair água, você estava nervoso, você disse que era você que ia tirar água da pedra, você bateu com a vara, ficou nervoso, não honrou meu nome, também não entra. Então Josué, o teu servo aí que anda com você, teu braço direito, ele vai te substituir. E aconteceu exatamente isso. Moisés morre de frente da Terra Santa, depois de contemplá-la, Josué assume o comando. E nesse momento Deus começa a falar com Josué, porque antes Deus falava com Moisés. E nesse texto, então, indo para o versículo 6, a gente vê que Deus fala uma coisa para Josué: sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar essa terra. Ora, Deus começa dizendo ser forte e corajoso. Por quê? Josué tinha ido lá visitar essa terra antes. 40 anos antes ele tinha ido lá. Os 10 companheiros dele, espias que foram negativos, viram o tamanho do desafio. Tinha gigantes na terra. Tinham coisas difíceis, tinham cidades fortificadas,
povo de lá era guerreiro, e eles eram peregrinos no deserto. Então havia dificuldade, então precisava ter coragem e precisava se sentir forte. E Deus está dizendo, diante dessa jornada difícil e desses inimigos poderosos, fica tranquilo. Olha o que está escrito no versículo anterior, o 5. Eu serei contigo. Não te deixarei. Não te desampararei. Ninguém poderá te resistir. O que ele está dizendo é, persiga o teu objetivo porque você vai ser bem-sucedido. E o objetivo ele diz nos versículos de 1 a 4, que precederam esses 5. Então no versículo 6 ele está dizendo, você ser forte e corajoso, porque você vai fazer esse povo herdar essa terra. Só que vem o versículo 7. E no versículo 7 Deus coloca uma condição. Tão somente ser forte e muito corajoso. No versículo 6 ele diz, ser forte e corajoso, porque você vai vencer os desafios da terra. No versículo 7 ele aumenta um intensificador no corajoso. Ele diz, ser forte e muito corajoso. Qual é o desafio que ele tem que vencer agora? O da terra está no anterior. Ele diz aqui, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Ser forte e corajoso, você vai dominar a terra. Ser forte e muito corajoso para me obedecer. Porque você tem que ser forte para obedecer a Deus, porque você tem que vencer a sua tendência ao pecado. Você tem que ser muito corajoso para obedecer a Deus, porque via de regra, você é tentado a fazer o teu desejo, os teus projetos, quando na realidade Deus quer que você cumpra os projetos dele. E você tem que renunciar. E esse inimigo costuma ser mais poderoso do que o que está lá na terra que você vai derrotar. Você mesmo vai ser o teu pior inimigo. É mais ou menos isso que eu leio desse texto. Porque na minha jornada cristã, eu vejo que eu sou obstáculo. Apesar da minha crença em Deus, da força que eu encontro em Deus, do desejo que eu tenho de servir a Deus, eu me encontro me derrubando. Eu me encontro fugindo do propósito de Deus. E aqui na liturgia nós lemos um salmo de Davi, onde ele diz, o meu pecado está sempre diante de mim. Portanto, o Senhor vai ser muito justo no teu julgar. Então Davi reconhecia isso. E ele continua falando, Deus continua falando para Josué, olha, você não pode se desviar nem um pouquinho do caminho que essa lei te aponta. Nem um pouquinho, nem para a direita, nem para a esquerda. E está implícito nesse versículo o seguinte, senão eu não serei contigo. No outro ele diz, eu serei contigo. Neste, tem uma condição, tenha cuidado de seguir o que a lei que o Moisés escreveu aí para você, que você está pegando agora. Se você não seguir, eu não serei contigo. Está implícito. E depois ele continua, porque Josué é um líder para o povo. E ele fala assim, olha, não cesses de falar desse livro. Você tem que ensinar, porque você é líder do povo. Esse povo tem que aprender e ele tem que seguir como você. Porque eu estou dirigindo um povo para a terra, não estou dirigindo só você. E eu vou ter que estar com todo mundo. E ele diz assim, antes medita nesse livro da lei, mas medita o tempo todo, para que você tenha cuidado de fazer tudo o que está escrito nele. Ele não fala só uma parte, ele não fala a maior parte, ele diz tudo. E dentro da lei de Moisés nós vamos encontrar um ponto interessante que diz assim, que quando nós ficamos culpados de um ponto da lei, Deus nos torna culpado de todos. Eu cometi um pecado aqui. Não. No julgamento de Deus você é culpado de todos e a pena é única, é inferno. Então é assim que funciona. Por isso Deus é bastante exigente com Josué nesse momento. E ele fala assim, então você vai ser bem-sucedido se você proceder dessa maneira. E daí ele coloca um último versículo, que é de muito encorajamento, não te mandei eu, é a ordem. Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares.
Ora, na lei de Moisés, no Levíticos capítulo 20, versículo 7, que estava nas mãos de Josué, está escrito assim: portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Então, vocês são meus, santificai-vos. Vocês têm problemas. Nós temos que levar esses problemas a Deus para que eles sejam removidos. Nós temos que perseguir a santificação. Na carta aos Hebreus está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então o povo tem que observar essa lei. Ora, a lei está promulgada na forma de ordenanças: faça isso, não faça aquilo. Quando nós vamos olhar na lei para acertar o nosso procedimento, a primeira coisa que nós descobrimos é que existem lá uma porção dessas ordenanças que nós não cumprimos. Nós não cumprimos. E isso evidencia que nós temos pecado. Ora, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E Deus diz lá nessa mesma lei: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, remissão é retirada. Então só tem um jeito de você pagar o teu pecado: você morre eternamente. Então qual é a solução? A Bíblia diz no Novo Testamento que Deus encerrou a todos na desobediência para poder usar da sua misericórdia. A lei deixa evidente que existe separação entre nós e Deus. Existe inimizade entre nós e Deus. Existe incompatibilidade completa entre nós e Deus. Ninguém pode, então, ser justificado por obras da lei. Na lei está escrito: siga esses preceitos e por eles você vai viver. Poxa, eu vou olhar a lei, já descobri que eu já quebrei um monte deles, acabou. Porque o salário do pecado é morte, acabou. Não tenho mais chance pela lei de ser justificado diante de Deus, de ser encontrado justo, mas sim de encontrar a condenação. Então aqui chega o descendente de Adão prometido no dia da promulgação da sentença, e que é prometido a Abraão, e que vem nascido de mulher, um filho perfeito, obra do Espírito Santo, o próprio Deus encarnado, mas homem. E ele vem e analisa essa lei, e ele diz que a lei é boa, ela é santa. Nenhum tio dela deixará de ser cumprido, a lei vai ser sempre cumprida, porque ela é lei de Deus. E nós vemos no Novo Testamento que o mandamento ele é puro, ele é bom. Só que nós não conseguimos cumprir. O que faz o nosso Senhor Jesus? Ele é o Cristo, é aquele que paga em nosso lugar com sua morte o preço do pecado que a gente cometeu. E dentro da lei havia uma parte dela que era uma lei cerimonial e que identificava um cordeiro que era sacrificado e identificado como sendo esse Cristo que havia de vir. Existia o bode expiatório, que era um bode sobre o qual se depositava a culpa, e o bode era jogado para vagar no deserto, para morrer lá, abandonado, porque esse é o salário do pecado, é abandono, separação. Isso estava na lei cerimonial. E o apóstolo Paulo diz que essa lei que nós não conseguimos cumprir, ela serve de guia, de aio, que nos leva a Cristo. Porque a lei deixa claro que eu preciso de um Salvador. Eu não vou conseguir por ela encontrar o meu caminho de reconciliação com Deus, se não passar pela morte eterna. E a morte eterna não tem solução, né? Não tem como eu morrer eternamente e reconciliar com Deus lá, acabou, não tem mais chance. Quando a gente vai olhar em Gálatas capítulo 3, 24, Paulo analisa da seguinte maneira: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé, não mais por obras, porque pela lei eu estou culpado, as obras não servem mais. E quando eu vou olhar em Romanos capítulo 8, versículo 1, ali eu encontro um ambiente de tribunal, e Paulo escreve: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus. Acaba a separação por meio de Cristo. E o resultado está em Colossenses capítulo 2, versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o. Então Jesus remove
a necessidade de cumprimento de ordenanças para se justificar diante de Deus. Porque ele leva o preço para si. Efésios 2, capítulo 15, está escrito assim: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade com Deus. Efésios 2, capítulo 19, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Então olha o trabalho que Cristo faz cumprindo a lei, e a lei não caiu. Mas em Cristo nós somos justificados porque cada um dos nossos pecados foi pago conforme a lei. A lei está de pé. Mas nós somos obra de Deus. Somos obra de Deus. Não é só o perdão do pecado que está em jogo assim, mas a nova criatura que vai viver eternamente com Deus nos céus. E tem uma obra então que está sendo edificada. Efésios capítulo 2, versículo 22, diz que estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nós estamos sendo preparados para sermos a habitação de Deus. É uma comunhão tão grande que é Deus em mim e eu nele, num convívio perfeito. Lá no deserto, quando eles peregrinavam, quando eles saíram do Egito, eles andavam e se abrigavam em tendas. E Deus ordenou que fosse feita uma tenda, simbolicamente, para ele. E toda vez que o povo parava, eles armavam as tendas. A primeira tenda que era armada era a tenda dele, lá no meio, tenda da congregação. A nuvem entrava nessa tenda, falava com Moisés ali. E as tribos eram divididas, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a leste, 3 a oeste dessa tenda, todos em volta, Deus no meio do seu povo. Era simbólico, porque aquele povo era rebelde o tempo todo. Uma vez Deus falou para Moisés: sai de lado que eu vou destruir todo mundo aí, daí eu faço descendente de você, porque eu já não tolero mais andar com essa gente. Aí Moisés intercedeu pelo povo. Mas Deus mostra ali de maneira simbólica que o objetivo é ele ter um reino onde ele vive com os seus súditos, numa comunhão muito intensa. Então a lei ela não foi anulada, nem foi ela cancelada, mas ela foi cumprida. E essa lei cumprida, ela está de pé. Eu não tenho mais que seguir a lei? Não, o que a Bíblia está dizendo é que eu não estou mais preso à lei para justificação mediante cumprimento de ordenanças, mas ela agora tem que ser manifestada em mim, o seu cumprimento, através das obras que o Espírito Santo faz através de mim. Então, Gálatas capítulo 5, 25, Paulo fala isso: se vivemos no Espírito, ganhamos vida no Espírito, por conta da ação dele nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, e nos mostrando que Cristo pagou pelo meu pecado, e agora eu cumpri a condenação que estava destinada a mim na lei, foi cumprida nele, então eu sou justificado por fé nele, agora eu também tenho que andar nesse mesmo Espírito, não basta eu ter ganhado a vida no Espírito, eu tenho que andar no Espírito. E Paulo fala que quando ele vai fazer isso, ele encontra uma lei nesse corpo, que o leva a fazer aquilo que ele agora detesta, que é cometer o pecado, que é desobedecer a essa lei, mas o novo homem está alinhado com Cristo, então ele tem um conflito interno, e ele exclama dizendo: quem me livrará do corpo desta morte? Porque com o corpo eu sou levado a pecar, mas com a mente eu estou escravo de Cristo. Então ele fala sobre o pendor da carne que dá para a morte, o pendor da vida que dá para o espírito, e ele diz que nós temos que resistir às tentações que vêm por causa das coisas ruins que nós temos no nosso ser, e que uma vez exploradas pelo maligno, vão nos levar ao pecado. Por isso o maligno pediu a Jesus na véspera da sua morte: deixa eu peneirar Pedro aí que está se achando muito, deixa eu peneirar ele que nem a gente faz com trigo, o senhor vai ver o que vai sobrar nessa peneira para eu te mostrar. E Jesus falou: não. Jesus nos ensinou a orar assim: não nos deixes cair em tentação. Então nós somos uma obra que está em andamento. Jó foi tentado de um jeito que Pedro não podia ser tentado. Nós somos uma obra, só que é uma obra viva. Do ponto de vista de autoria da obra, nós somos como barro na mão do oleiro, uma massa
que Deus faz alguma coisa. Mas do ponto de vista de seres criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos uma obra interativa com Deus. Por isso nós temos que manifestar a justiça de Deus mediante aquilo que está escrito na lei, pela ação do Espírito nas nossas vidas. As nossas vidas têm que ser um testemunho vivo da presença do nosso Deus nelas. Então Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, na forma de um culto racional. Por quê? Porque é exatamente esse corpo que me leva a pecar. E não devemos nos conformar com esse século, com as ideias que vêm, com os ensinamentos, com as modas, mas nós devemos transformar a nossa mente. E pela transformação da nossa mente guiada pelo Espírito é que nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que alinha a nossa vida com o seu propósito. Gálatas capítulo 5, 16, Paulo fala, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Andar significa caminhar. Jesus disse assim, eu sou o caminho. Ele disse, eu sou a porta, você entra no reino por mim. Mas nessa jornada eu sou o caminho. Você sai de um ponto e chega no outro e vai andando. E Jesus falou para os seus discípulos, vem, segue-me. Depois da sua ressurreição, ele falou para Pedro, Pedro, vem, segue-me. Pedro tinha negado a Jesus 3 vezes, estava desanimado, quis voltar para a atividade anterior de pescaria. Jesus aparece lá, tem aquela pesca miraculosa, os irmãos se lembram disso. Depois deles comerem ali na praia, Pedro é questionado por Jesus, Pedro, você me ama? 3 vezes. E aí, fala, tá bom, então me segue. E saiu andando, e Pedro saiu andando atrás dele. Isso é simbólico, está mostrando que nós temos que caminhar com Ele nessa jornada, em que nós somos aperfeiçoados por Ele, nessa obra continuada, e ao mesmo tempo irradiamos a luz da presença dEle ao mundo. E o mundo, quando olhar para nós, através da nossa luz, vai ver o cumprimento da lei de Deus, manifestada através de frutos do Espírito Santo. Não na forma de um código de ordenanças, faça isso, não faça aquilo, mas uma manifestação espontânea de bom relacionamento com Deus, de comunhão com Deus. E para isso tem que haver um alinhamento de propósito muito grande da minha mente com a mente de Deus. Por isso Paulo fala, olha, eu não atingi ainda a estatura de Cristo, eu pretendo atingir, eu estou caminhando para isso, eu não atingi o alvo ainda, mas eu continuo nessa jornada. Eu continuo prosseguindo nessa jornada de chegar à plena estatura de Cristo. Em Gálatas 5,18, Paulo diz, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então nós não temos mais a lei como ordenança, agora o cumprimento da lei é consequência de Cristo em mim e do seu Espírito agindo em mim. E quando Jesus está se despedindo dos discípulos, ele fala assim, próximo da sua morte, ele está dando vários ensinamentos, e lá em João, quando ele fala a respeito da videira verdadeira, o Pai é o agricultor, nós somos o ramo da videira que é Jesus, ele diz assim, se vocês me amam, vocês cumprem os meus mandamentos. Os mandamentos são frutos, porque ele disse, nisto é glorificado o meu Pai, em que vocês deis frutos em abundância e o fruto permaneça. Ora, isso é gerar discípulos a partir do nosso bom testemunho, que provoca a necessidade da pessoa ouvir de nós a respeito da esperança que nós temos, e nós pregamos, e a pessoa se converte pela ação do Espírito Santo, e aí nós temos que trabalhar essas vidas para serem discípulos e multiplicar o corpo de Cristo. A nossa vida tem que ser para isso, onde quer que nós estejamos. Nós temos que mudar bastante o foco de objetivo da nossa vida. Em vez de lutarmos pelas nossas famílias, pelas nossas carreiras, pelos nossos empreendimentos, em vez de ficarmos buscando a satisfação dos nossos desejos pessoais humanos, e entre parênteses eu digo, Deus nos criou com essa capacidade de nos divertirmos, de nos satisfazermos, de construirmos. Não está errado você ter esses projetos, o problema é eles estarem em primeiro lugar. Uma vez que este mundo está condenado,
Deus diz o seguinte: nós somos aqui mordomos, os filhos são dele, a família é dele, os bens são dele, e nós vamos ter satisfação nos nossos projetos, desde que seguindo o seu propósito em primeiro lugar. E quando Jesus foi desafiado a dizer qual era o maior mandamento, ele reduziu a lei em 2 mandamentos. O maior de todos eles: amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a ti mesmo. Teu objetivo aqui é amar ao próximo, porque você ama a Deus primeiro. E nós estamos num processo de construção do reino de Deus. Então eu gostaria de concluir dizendo o seguinte aos irmãos: nós temos objetivos pessoais na nossa vida com toda certeza, mas que eles precisam ser alinhados com o propósito de Deus. E isso a gente resume numa única palavra que o Senhor Jesus disse: se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Nós temos que saber que essa vida aqui nesse mundo é dádiva de Deus. E que Deus permite que provações venham à nossa vida. E essas provações, está escrito no Novo Testamento, elas têm uma finalidade proveitosa. A gente sofre com muitas coisas nessa vida, de várias maneiras. E elas nos afligem e tendem a nos causar ansiedade, tirar felicidade. Mas nós temos que entender que a provação também é uma dádiva de Deus, porque Ele visa o nosso aperfeiçoamento. Então essa vida tem que ser vivida segundo o propósito de Deus, em muita confiança, em muita comunhão, para que nós recebamos dele a força para caminharmos diante dos desafios, sem perder o foco, que é irradiar a luz num mundo em trevas, ser testemunha a todos aqueles que tiverem qualquer tipo de contato conosco. E, em hipótese alguma, desafiá-lo, colocando nossos objetivos pessoais na frente dos seus. Deus tem um propósito para tudo que acontece na nossa vida. Nós temos que enxergar esse propósito de Deus e buscar nele consolo quando for necessário, força quando for necessário. E não se deixar levar por momentos em que coisas boas que estão acontecendo nos levem para longe de Deus, porque a gente bota o coração nessas coisas. Josué concluiu a sua missão. Ele levou o povo à terra prometida, colocou todas as tribos nos lugares onde estavam, e aí o povo cessou a guerra, e o povo ia começar a viver uma vida normal. Josué reúne os líderes todos e diz assim: olha, Deus nos trouxe até aqui. Deus tem que ser seguido, Deus tem que ser obedecido, Deus tem que ser servido, Deus tem que ser adorado, mas isso é com vocês. Então hoje eu vou fazer um desafio para vocês. Vocês escolham aqui hoje quem vocês pretendem servir. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Bom, a palavra de Deus ela é viva quando tem ação do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus habita em nós. E Paulo avisa isso: nós somos templo do Espírito Santo. Vamos tomar cuidado com o que nós fazemos com o nosso corpo, porque somos templo do Espírito Santo. E vamos nos lembrar do que disse Deus a Josué: medita na palavra de Deus dia e noite, para não te desviares, para você não pender para a carne, para você ser bem sucedido no cumprimento da tua jornada, sob a condução do Espírito de Deus. Medita. O meditar vem depois que você conhece, você leu, você estudou, você orou, buscou orientação de Deus. Depois isso tem que ficar na tua mente de dia e de noite. O tempo todo essa palavra tem que estar presente na tua frente. O que vai acontecer é que todo dia você vai perceber que alguma coisa você fez de errado. E aí o apóstolo João diz: olha, você percebeu isso? Se você disser que não tem pecado, você é mentiroso, hein? Todo mundo peca, mas se você pecar, corre que você tem Jesus, teu advogado diante do trono de Deus. Ele é a propiciação do teu pecado. Ele já pagou pelo teu pecado, você confessa, Jesus remove. Então, quando eu medito na lei de dia e de noite, eu sou capaz de perceber a hora que eu peco. Se eu não tiver a palavra presente na minha mente, eu vou pecar e não vou nem perceber, porque eu vou estar seduzido, iludido, concentrado nos meus próprios planos e não vou perceber. Por isso, meditar é muito importante. Conhecer e meditar. Essa palavra não pode sair da minha frente de dia e de noite e tem que ser ensinada.
Então, o que eu desejo para os irmãos é que os irmãos também aprendam a meditar na palavra de Deus dia e noite, e sob a condução do Espírito de Deus, perceberem a orientação para cumprirem bem a sua jornada nesse mundo. E um dia, possam se encontrar com Jesus depois dessa jornada que não é fácil, e ser recebido de braços abertos no céu, dizendo: vinde bendito de meu Pai, tome posse do reino que eu preparei para você desde a fundação do mundo. João 14, ele diz assim: olha, eu estou indo para preparar lugar, quando eu preparar eu volto para te buscar, porque onde eu estiver eu quero você comigo. Que a esperança dessa volta de Cristo, desse encontro com Cristo, né? Porque muitos de nós vamos ter um encontro com Cristo no dia da morte, né? Nem todos vão estar aqui no dia da segunda vinda, mas no dia que a gente morrer já se encontra com Ele lá. Que todos possam ter essa mesma esperança de se encontrar com Cristo, de consciências tranquilas, porque meditaram na palavra de Deus, seguiram o caminho do Senhor e agora vão receber o prêmio de vencedor dessa jornada de conquista, do cumprimento do propósito de Deus para as suas vidas. E durante essa jornada, que a palavra de Josué seja a mesma palavra de cada um dos irmãos: eu vou servir o Senhor. Seja essa a experiência dos irmãos.